Pois é, esse tadinha, ao invés de ser pai, né, eles se preocupam com cuidar, né, ao invés de estabelecer uma relação interpessoal, pai e filho, mãe e filho, filha, coisa assim, uma relação interpessoal, adulto-criança, mas uma relação, se preocupam com cuidar, né, e esse cuidar, e esse tadinha, e isso aí, né, acaba inutilizando a criança, no sentido de que a criança acaba, por assim dizer, isolada pela proteção, né? E esse é um dos problemas sérios que temos ainda na nossa mentalidade educacional, social, etc., que estamos aí revertendo essa situação, né, nas últimas décadas, né, e isso, mentalidade não muda de uma hora para outra. Então, essa situação de logo já cuidar, logo já se preocupar com socorrer, como estando doente ou coisa assim, né, aí herança de um processo de psiquiatrização, né, da criança, da educação e coisa assim. Tema a propósito do qual eu gostaria que a Lara falasse alguma coisa, porque a própria dissertação de mestrado dela é sobre essa questão, psiquiatrização da educação. Eu sei, a gente já fez entrevista a propósito, não é, da dissertação que estamos pretendendo falar, e ela sabe disso, mas desse problema, que corresponde a essa atitude dos pais e dos adultos em se preocupar com tratar da criança, tratar como alguém de algum modo especial, cuidar, ao invés de interagir, conviver e sociologizar a criança. E isso aparece como sendo uma coisa heróica, maravilhosa, é tão boazinha, protege tanto. Pois esse cuidar, esse rotular a criança, exatamente isso inviabiliza a criança, pelo que entendo. Lara, gostaria de comentar um pouco isso? Eu gostaria de comentar na direção que a gente estava conversando antes, que isso acaba estando dentro de uma perspectiva moral. Certo. Né? Porque a criança sendo a coitadinha que tem que ser cuidada, ou os pais sendo os culpados, isso fica dentro de uma lógica moral de causa e efeito. Que é a ideologia psiquiátrica, que é a ideologia da ajuda, psiquiatria do século XIX, que é política e moral. Exato. César Lombroso e daí para frente, Chapó. Exatamente. E ontem mesmo, quando nós trabalhávamos no grupo, a gente conversou inclusive a respeito disso, como a própria psicologia, até a psicologia científica, veio sendo uma psicologia considerada ciência moral. Né? Então, o que eu estou querendo destacar é como essa mentalidade que pega os pais ou os professores vem da própria história da psicologia. Da psicologia empírica? Da psicologia empírica. Então, quer dizer, quando a Mariane falava bem claramente como a gente tem que trabalhar com um conjunto, como tem que ver a criança ali em relação aos pais, como o medo é sempre medo de alguma coisa, isso parece claro hoje pra gente. Talvez, né, alguém possa dizer, tá, mas você tá falando óbvio. Quando na realidade, se a gente for ver, até um certo momento, isso não, se a gente não trabalhar cientificamente, compreendendo como é que é uma personalidade, como é que é uma emoção, quer dizer, se a gente não tem uma teoria científica sobre o homem nas relações, sobre o grupo e etc., a gente não tem essa compreensão. Eu vou inclusive citar um caso que a gente tem comunicado no site do NUCA, que é o caso do Igor, onde eu atendi na vida adulta, mas ali fica expresso. Ali não ficou visto que ele tinha problemas, tinha medo, tinha problemas que eram da vida de relações. Quer dizer, ele queixava que era, vamos dizer assim, vítima de abuso sexual, de assédio sexual, mas lá naquela ocasião, por conta de um tratamento, vamos dizer assim, ultrapassado e de uma psicologia que não vinha dessa perspectiva científica, o que ele dizia... Psicologia empírica e psicanalítica? Exatamente. Que onde não é possível culpabilizar o profissional, mas a universidade que formou o profissional ensinando isso? Exatamente. O que acontecia? Inclusive ele dizia, eu fiz várias sessões, e na sessão a única coisa que eu lembro de bom que aconteceu era comer bala de banana. E
lá nas sessões, Bom, ele relatou... Mas o erro aí já o equivocado aí está no trabalhar com a criança. Exatamente. Já começa por aí, que é um erro metodológico, que não compreende que o que estava acontecendo com ele acontecia no conjunto e que tinha que ser trabalhado com os pais. Metodológico e teórico, porque a psicologia dos últimos 50 anos, de Vandenberg, Ronald Lane, David Cooper, Esterson e tantos outros, que vêm nessa direção depois dos anos 60, a própria pediatria americana, que trata da questão da criança, da síndrome da criança maltratada, tudo isso, né, já esclarece, sustenta em N pesquisas aí do grupo de Londres e de outros grupos e tudo, que os problemas da criança são desdobramento das relações interpessoais. Aliás, não só da criança, também do adulto. São desdobramento de impasse nas relações interpessoais. Quer dizer, onde o psicológico, que é psicodinâmica, que é psicofísico, é função da vida de relações. Se as relações interpessoais, no sociológico, seja familiar, seja transfamiliar, estiver bem, não tem como uma pessoa estar com problemas psicológicos. Exatamente. Ela vai ter uma vida emocional, que pode ter situações de repulsa, de atração, enfim, de ter alegria, de tristeza, como o regular da vida de todos os dias, de todas as pessoas. Não vai ter uma complicação psicológica séria. Exatamente. Só vai ter se houver um impasse, né, na sua vida de relações interpessoais. E inclusive, então, assim, para a gente trabalhar isso com os pais, esse esclarecimento da evolução da psicologia como ciência, toda essa produção que houve por parte desses psiquiatras da década, né, 50 do século XIX, tudo isso precisa ser posto ao alcance dos pais, porque é isso que vai possibilitando que eles saiam da perspectiva moral. Quando eles compreendem como é que acontece a vida de relações interpessoais, que tem avanço de conhecimento científico a respeito disso, para elucidar, isso vai permitindo que eles tenham outra compreensão, outra mentalidade e possibilita realmente eles saírem dessa, vamos dizer assim, mentalidade ou racionalidade da culpa ou empírica. Por isso, então a gente precisa sempre no trabalho, ao mesmo tempo que a gente vê assim que trabalhar com infantil exige muito conhecimento teórico e metodológico, né? Não é uma coisa simples que é pegar a criança e ficar brincando, né? Como às vezes se caricata por aí. Por outro lado, a gente precisa instrumentalizar os pais com subsídios a respeito de como é a personalidade, como é que é a questão da emoção, como é que, enfim, de elementos de modo que eles consigam se mediar por esse conhecimento para mudar lá na relação com o filho. Senão eles ficam presos na mentalidade. Exatamente. E por isso que é importante, talvez oportuno, lembrar que no site nuca.org.br, né, os interessados, os pais e tal, vão encontrar lá textos que subsidiam para essa compreensão dos últimos 50 anos da psiquiatria pós-psiquiátrica, da psicologia médica e da psicologia existencialista científica, textos como a nova psicologia e outros artigos que lá estão disponibilizados para quem, pai, professor, enfim, quem desejar ilustrar-se melhor sobre o tema, encontram isso disponibilizado no site, repito, do nuca.org.br, né? Além, é claro, de os psicólogos, psicoterapeutas podem até ler, trabalhar com os pais esses textos para conseguir furar uma mentalidade dentro da qual as pessoas se movem, porque é assim que é o ser humano mesmo, ele se move num espaço de racionalidade que se desdobra em mentalidades, e mentalidades que permitem a armação das determinadas atmosferas onde acontecem as relações interpessoais e todo o banho emocional que caracteriza essas relações, né? Tá. Então, mas ainda, Mariane, a respeito de tudo isso, né, envolvendo toda essa fascinante problemática, né, que vai ficando claro que, então, não se trata
de tornar complicado o que é simples, né? Há muita coisa que é simples também, que uma simples orientação, encaminhamento, esclarecimento dos pais resolve, né? E muitas coisas também podem ser até resolvidas, como já disse, na mídia por seu papel aí de fazer televisão interativa e de prestar serviços à comunidade, né? Um bom serviço de utilidade pública, né? Nem todos os casos são assim complicados, né? Muitos casos são né, mais de simples esclarecimento e orientação. Mas aí queria perguntar, né? O fundamental é essa orientação vir bem cedo, né? Quer dizer, se nós tivéssemos aí profissionais de psicologia suficientes e disponíveis, enfim, para orientar pais, para orientar em colégios, em escolas e tudo mais, enfim, tivéssemos mais desenvolvidos no conhecimento aí da infância, dessa questão toda de formação da personalidade, claro que não chegaríamos a tantas complicações, porque a maior parte do que acontece é isso, são pais inadvertidos, que quando vão procurar o socorro já o problema se agravou porque eles são inadvertidos, né? Sim, é isso mesmo. Eu inclusive costumo dizer que a beleza da psicologia infantil, né, beleza e serviço da psicologia infantil é exatamente em termos de prevenção. Certo. Porque se nós sabemos, né, já está elucidado em termos teóricos, científicos, que o desenvolvimento da personalidade se dá durante a primeira, segunda infância e até a adolescência, né? É aí que a personalidade, o fundamental da personalidade, vai se formar, né? E aí, no impasse de relações, né? Nas situações aí, vamos dizer assim, por isso tudo que estás falando, pais inadvertidos, situações emocionais de pais, enfim, na relação concreta aí com as crianças, das crianças na escola, é aí que as coisas, vamos dizer assim, vão acontecendo. E conforme elas vão acontecendo, se complicam, né? Se nós podemos intervir aí, exatamente nós podemos, vamos dizer assim, trabalhar de forma muitas vezes simples, muitas vezes em orientação, prevenindo que estas coisas simples, que são ainda, né, vamos dizer assim, mais dificuldades, se evoluam, se transformem em problemas de fato psicológicos e psicopatológicos, né? Que aí nós vamos ter quanto já mais mais cedo, da adolescência para frente. Quanto né? mais cedo a orientação profissional, técnica, tanto melhor e mais breve a necessidade de trabalho e tudo mais, né? Sem dúvida nenhuma. Pois né? Muito importante a gente ter claro isso, né? As situações aí que estão acontecendo com uma criança, elas são muito mais simples de serem resolvidas, né? Em muito menor tempo, inclusive, do que se vamos protelando, esperando, porque os pais muitas vezes, né, ainda existe às vezes um certo preconceito com o psicólogo, o pai acha que o psicólogo é besteira e vai deixando, isso vai passar, e aí muitas vezes, né, nesse deixar a coisa vai passar por si só, né, a gente sabe que criança não é como abacate, né, não amadurece de simplesmente deixar o sol, se não tiver uma intervenção, né, dos pais e de um profissional, aí os pais orientados por um profissional, as situações não vão passar, pelo contrário, vão complicar-se, como falei, acabam aí se transformando em patologias, muitas vezes, psicopatologias, né? Certo. Bom, nós já vamos indo para uma hora de conversa, já dá 2 bons vídeos, né? E vamos trabalhar mais. Mas eu queria aproveitar a presença da Lucy, que, né, é pedagoga e psicóloga, né? Registrada em CRP, tudo isso, mas pedagoga, tem muita experiência em lidar com problemas da educação, com lidar vários anos, né? Daí
com o problema de infância, essa coisa toda, né? Quando eu lecionava lá na psicologia, eu via o pessoal, muita gente interessada em trabalhar com criança. Todo mundo queria trabalhar com infantil, né? Aí depois eu verifiquei que o pessoal queria trabalhar com infantil porque achava que trabalhar com infantil é o mais fácil, né? Brinca com a criança e resolve. Mas a gente acaba vendo, não sei o que você diria dessas coisas, Lucy, que a psicoterapia infantil acaba sendo mais complexa, né? Não que seja mais difícil de resolver os problemas, né? Mas para o profissional é até mais trabalhosa e mais complexa do que a psicoterapia de adulto muitas vezes. É assim, Lucy? Exatamente, Pedro. De tudo que a gente está ouvindo hoje a respeito da psicologia infantil, a gente conclui, né, e afirma também que a situação psicológica de uma criança é muito mais complexa do que se pensa. Quer dizer, não é só da orientação, não é só da dica, não é só da conselho. Quer dizer, até como meu trabalho de pedagoga, quando eu atuei, o que a gente verificava? Que de psicólogo todo mundo tem um pouco, quer dizer, e aí fica na base do conselho, e isso é muito perigoso, porque isso vai desdobrar no entendimento de que a criança é aquilo que se está achando, né? E hoje, como psicóloga, é comum receber no consultório, até me chamou a atenção de um casal que trouxe a criança, que tinha trazido, já tinha sido avaliado em São Paulo como disléxica, encaminharam aqui de Blumenau para São Paulo para fazer uma avaliação num centro lá especializado de dislexia. E aí eles vieram então comigo porque quando eu era pedagoga e psicóloga, achavam que eu era então psicopedagoga. Então eu queria trabalhar a aprendizagem e o psicológico junto. Então, avaliando a criança, considerando a família, a situação dela, o que acontecia? Era uma criança com 6 anos que não escrevia, ele escrevia, as crianças que já estavam na sala dele já estavam lendo, já estavam escrevendo, e ele ainda estava naquela fase de só colocar letras, né? Então, vendo com os pais como é que ele se movimentava no dia a dia em termos de desenvolvimento cognitivo, em termos de linguagem, em termos de pensamento, era uma criança normal, uma criança que brincava, uma criança que não apresentava nenhuma dificuldade em criar, em fazer suas brincadeiras e nada. E aí a gente foi então verificar como é que eram os pais com a criança. E eu lembro que o pai disse para mim assim, eu disse, olha, eu estou muito feliz porque eu acabo de vir de uma cidade onde eu encontrei uma vara de marmelo. Essa varinha de marmelo, a gente pode bater na criança que ela não quebra. Então, é o seguinte, essa criança, quando ele não quer fazer tarefa, ele apanha com a vara de marmelo. Então, quer dizer, era uma criança que estava vivendo no contexto familiar, um nível de exigência muito alto. Estás ouvindo, Pedro? Sim, tudo bem. Continua, Mariana. Um nível de exigência muito alto, né? Sim. E ameaçado. Quer dizer, hoje nós temos até lei, que é o Conselho Tutelar, aonde uma criança não pode passar pelas agressões que essa criança estava passando. Então, esse pai, quando foi localizado de que eu não teria nada para fazer com a criança, mas um trabalho, sim, com eles, esse pai ficou muito revoltado, até a mãe, em outras sessões relatando, colocou de que ele o ameaçou de que se ela topasse fazer o trabalho. E ela bancou e os dois vieram fazer o trabalho. Depois de uns 4 ou 5 meses, esse pai em sessão chorando, ele disse para mim assim, eu disse, olha, eu quero pedir desculpas e te dizer como é bom ser pai, como é bom brincar com o filho e como é bom sentar e fazer tarefa. Tu tinhas razão, a gente estava criando um delinquente dentro da nossa casa, um fracassado, um
burro. E hoje nós estamos com um filho que está escrevendo, que está lendo e, acima de tudo, eu aprendi a ser pai. Então, é isso que faz o nosso trabalho. Quer dizer, quando a gente consegue fazer uma verificação a partir do conjunto, demarcar o fenômeno e ver aonde estão as determinantes e fazer a interceptação deste fenômeno, quer dizer, que estava levando essa criança para o fracasso, quer dizer, o sucesso é praticamente garantido e é muito gostoso a gente ser reconhecida vendo os resultados disso. É, muito bom, muito gostoso conversar sobre essas coisas bonitas aí, essa aí e tantas outras que eu sei que outros teriam para, vocês teriam para relatar, né, ver aí, porque uma criança aí é um adulto resolvido, na verdade, né? Senão não resolve na infância, dificilmente vai resolver na idade adulta, ou vai resolver quando desastres maiores já aconteceram, né? Tá? Então, é muito bom isso aí. Essa problemática toda aí, né, teria muito mais, né, a nos ocupar, questões de limites por dentro, questão da transcendência na adolescência, essa coisa toda, nós vamos ter que voltar. Hein? Da sexualidade. Nós vamos ter que voltar a mais entrevistas, eu conto com vocês, para a gente fazer mais entrevistas sobre isso. A Lara lembrou agora aqui, não sei se ouviram, né, a questão da sexualidade e da educação sexual, né? Hoje é um problema isso aí, né? Fala um pouco disso, Lara. A necessidade, como é a complexidade e tal, e a necessidade de um acompanhamento, esclarecimento e orientação dos pais em como encaminhar esse problema da sexualidade. É porque hoje a gente percebe, a gente constata na realidade, com todas essas políticas aí em favor da diversidade sexual, dos direitos, né, de igualdade dessa diversidade, vamos dizer assim, as crianças e os adolescentes vêm perdidos, confusos nessas possibilidades, né? E exatamente, chega na adolescência, é muito comum acontecer dificuldades em relação a isso. Se os pais não vieram acompanhando ao longo da infância esse processo, chega assim na adolescência, eu vou ser hétero, eu vou ser homossexual, qual é a minha, vamos dizer assim, definição? Muitas vezes vem fazendo um caminho, até se permitindo prazeres, como a gente fala, homossexuais, aí chega na adolescência e percebe que isso não fecha com outros desejos de ser, aí vem toda a problemática do desejo, do prazer e do projeto que está na base disso e que precisa ser considerada também aí no trabalho com esse problema. A gente até em grupo já conversou, os pais às vezes se enganam, agora que está possível tudo, então a gente não tem que se preocupar. Exatamente, na medida em que tem essa diversidade e que tem essa possibilidade, é que os pais têm que participar mais. E participar não é nem proibir e nem permitir, é se fazer mediação, é se fazer alguém que vai proporcionar limites de ser por dentro, que vai orientar essa educação sexual no sentido de que, então, possibilitar prazeres de ser condizentes com o desejo de ser ou para hétero ou para homossexualidade. Então, assim, tem toda uma complexidade aí que a gente pode falar bastante, mas que a gente está com tempo, né? Hoje eu assistia a um programa de televisão e tinha acho que era psicóloga lá, ou não sei quem, dizendo que 16 anos, eles estão confusos, 16, 17 anos, é muito cedo. Não, foi a repórter do jornal hoje, da Globo. 16, 17 anos é muito cedo para decidir o que vai fazer de si para o resto da vida, né? Ora, 16, 17 anos, isso já tinha que estar decidido, isso tem que ser decidido ao longo da primeira, da segunda infância, decidido no sentido de o encaminhamento profissional e tudo, um horizonte que era disso que eles estavam tratando, né? Aí, para onde, em que direção vai e tal, essas coisas, não é escolher engenharia, isso ou aquilo, mas uma direção já, um rumo para a vida, aos 16, 17 anos, já tem que ter desenvolvido durante a infância. Não vai esperar, vive até os 16, 17 anos sem nenhum comprometimento com o futuro, nem com o passado, né? Aí dizer, agora o que eu vou fazer? Parece que caiu
né, de uma nuvem, agora o que eu vou fazer? Né? E aí aparecem os sérios casos de exatamente jovens de 17, 18 anos e não sabe que vestibular vão fazer, mas não tem muito sentido, etc. Mas isso é um problema já da adolescência, da passagem, né, do núcleo familiar, ali, movimento circular uniforme, para a sua família transcendente e tal. Aí nós temos que conversar mais demoradamente sobre isso, e por isso que nós vamos fazer, né, outras entrevistas, outras conversas nós. Eu vou, espero contar com vocês, tá? Queria dizer que tem lá toda uma série de entrevistas aí sobre outros temas assim de psicologia existencialista científica no canal do NUCA na internet, né? nuca.org.br. Lá estão disponibilizados seminários de psicologia e psicanálise existencial, seminários né, sobre as várias problemáticas aí da psicologia, do existencialismo, as várias entrevistas que o pessoal do NUCA vai concedendo, vai na mídia e tudo mais. Tudo isso está lá no canal do NUCA, e você estará assistindo essa entrevista exatamente pelo canal do NUCA, será o único modo. Mas você que estará assistindo nesse momento, mesmo, claro, já haja passado aí uma semana ou duas, você pode participar fazendo correspondência eletrônica a nuca.org.br. O endereço de e-mail é nuca@nuca, não é isso? Fazendo questionamento, sugestão, solicitação, enfim, né? Provocando iniciativas de nossa parte, que nosso interesse é exatamente esse, também prestar um serviço de utilidade pública, um serviço à comunidade, né? Contribuir para melhorar essas coisas aí que estão tão terríveis muitas vezes. Esse é o nosso objetivo, e a sua contribuição pode ajudar-nos a acertar melhor o alvo, né? Mas hoje vamos ficando por aqui, com agradecimentos a Mariene e a Lucy, da Clínica Interação de Blumenau, da Lara, da Clínica Relações de Florianópolis. Para outra entrevista, talvez até com perguntas suas, nós conversarmos mais sobre essa fascinante problemática da infância e adolescência. Muito obrigado e até a próxima.